Na silenciosa intimidade do nosso próprio corpo, a saúde, por vezes, tece narrativas que desafiam a lógica e a expectativa. Relatos que se iniciam com sutis discordâncias culminam em revelações surpreendentes. O organismo humano, em sua complexidade inescrutável, abriga uma capacidade extraordinária de reagir ao inesperado, transformando o que poderia ser uma simples anomalia em um complexo enigma médico. Este documentário se propõe a desvendar uma dessas crônicas, um mergulho profundo na história de Javier, um homem cuja vida foi alterada por uma dolência que se manifestou de forma tão insidiosa que quase passou despercebida. A fragilidade da saúde e a resiliência do corpo, em sua eterna dança, são os fios condutores desta investigação. Raramente dedicamos a devida atenção àqueles pequenos sinais que nosso corpo nos envia, aos murmúrios que, ignorados, podem se converter em gritos de socorro. As condições que frequentemente categorizamos como triviais ou de pouca importância guardam, na verdade, a promessa de complexidades maiores. Javier, sem o saber, estava prestes a descobrir essa verdade de maneira desconcertante. Sua história é um testemunho vívido de como aparentemente insignificante pode abrigar um potencial de gravidade insuspeitada, um lembrete constante de que a saúde é um equilíbrio delicado, suscetível às invasões mais inusitadas e, por vezes, esquecidas. Residente da vibrante cidade de Valência, Javier iniciou sua jornada com uma sensação estranha, um sabor persistente na boca que se recusava a desaparecer. Não era o amargor de um café mal preparado, nem o resíduo de uma refeição peculiar. Era um gosto metálico, quase como se tivesse estado mordiscando moedas. A princípio, atribuiu a causas mundanas. A qualidade da água de seu grifo, talvez, ou um simples desajuste temporal após alguma refeição. Contudo, a anomalia persistia, corroendo sua tranquilidade a cada dia que passava. O sabor intensificava-se, especialmente ao mastigar, transformando o ato de comer, uma fonte de prazer e nutrição, em uma experiência desagradável. A insistência desse sintoma, que inicialmente parecia uma mera inconveniência, logo se consolidou como uma preocupação tangível. A rotina de Javier, marcada por hábitos e expectativas, foi subitamente alterada por essa intrusão sensorial que se negava a ser ignorada. Quantas vezes, em nossa própria existência, já minimizamos o mal-estar persistente, na esperança de que ele se dissipasse por conta própria? Essa hesitação em buscar respostas, essa tendência a adiar o confronto com o desconhecido, é uma faceta humana que Javier, em breve, teria que revisitar. A preocupação de Javier ganhou novas dimensões com a observação atenta de sua filha, Sofia, uma estudante de enfermagem com um olhar aguçado para as nuances da saúde. Ela notou as mudanças sutis no comportamento do pai. Javier, outrora um entusiasta da rica gastronomia valenciana, começou a demonstrar reticência a certos alimentos, frequentemente franzindo o senho ao comer, uma expressão de desagrado que Sofia não pôde ignorar. Pai, isso não é normal, disse ela com genuína inquietação, seus conhecimentos acadêmicos aguçando sua percepção sobre o que poderia estar ocorrendo. Você precisa ir ao dentista, por favor. Temos que descobrir o que está acontecendo. As palavras de Sofia ressoaram em Javier, impulsionando uma decisão que vinha adiando. A insistência de sua filha, combinada com o crescente desconforto que ele próprio experimentava, o levaram finalmente a procurar ajuda profissional. Neste ponto da narrativa, onde os sinais se tornam claros, mas o diagnóstico permanece incerto, a jornada de Javier se aproxima de um ponto de inflexão crucial. O que se esconde por trás desse sabor persistente e da reclusão alimentar? A resposta, como tantas vezes na medicina, reside na investigação meticulosa e na coragem de desvendar o que está oculto. Com o conselho de Sofia ecoando em seus ouvidos, Javier finalmente cedeu e agendou uma consulta com seu dentista de confiança em Valência. A consulta, que ele esperava ser uma simples revisão de rotina, logo tomou um rumo inesperado. Após uma inspeção minuciosa, o profissional de saúde bucal, o Dr. Mateo Vargas, notou algo incomum. Uma inflamação localizada na gengiva, um abscesso profundo que se encontrava nas proximidades de uma antiga restauração dental, realizada há mais de uma década. Apesar da inflamação, não havia sinais externos evidentes de trauma ou infecção aguda, o que adicionava um véu de mistério à situação. O Dr. Vargas, intrigado pela persistência do sabor metálico que Javier descrevia e pela aparente quietude da zona afetada, decidiu proceder com uma intervenção exploratória para desvendar a causa subjacente.
O corpo, muitas vezes, guarda segredos que apenas a investigação minuciosa e a experiência clínica podem revelar. A história de Javier estava prestes a se desdobrar em uma direção que poucos poderiam prever, uma saga que nos levaria a questionar a longevidade e a persistência de elementos estranhos dentro do nosso próprio corpo e a capacidade do organismo de reagir a eles, mesmo após longos períodos de aparente inércia. Este é um convite para acompanhar essa intrigante história, para mergulhar nos detalhes de um caso que ilustra a complexidade da saúde e a arte da medicina diagnóstica. A intervenção do Dr. Vargas, ao se aprofundar no tecido gengival, desvelou uma cena que deixou todos, inclusive o próprio profissional, em estado de perplexidade. Ao incisar o tecido, deparou-se com um objeto totalmente inesperado, um intruso que não deveria, sob nenhuma circunstância, estar ali. Encapsulado pelo tecido do corpo, como se tivesse sido gradualmente absorvido e isolado ao longo do tempo, jazia um pequeno fragmento de fio metálico. A surpresa foi imensa. O organismo, em um esforço instintivo e quase desesperado para expelir esse material estranho, havia desenvolvido uma infecção silenciosa, uma resposta inflamatória crônica que se manifestava, de forma insidiosa, através do persistente sabor metálico. O fio, parcialmente corroído pela ação do tempo e dos fluidos corporais, era um testemunho mudo de um procedimento dental antigo, um remanescente esquecido que agora emergia para proclamar sua presença. A cena era desconcertante, quase como se o organismo tivesse engolido este corpo estranho e tentasse confiná-lo, uma reação de defesa a longo prazo, uma invasão que se tornará crônica e perigosa. Ana, a filha de Javier, que acompanhará seu pai à consulta e presenciara o desenrolar dos acontecimentos com uma mistura de apreensão e fascínio acadêmico, assumiu a tarefa de ajudar seu pai a compreender a magnitude do achado. A explicação do dentista, embora tecnicamente precisa, necessitava ser traduzida para uma linguagem mais acessível para Javier, que tentava assimilar a incrível realidade do que estivera acontecendo em sua boca por semanas, talvez meses. O caso, por sua raridade e pelas implicações que apresentava sobre a resposta do corpo a materiais inertes, capturou a atenção do Dr. Vargas, que reconheceu seu valor educativo. Ele decidiu documentar o incidente com precisão, com a intenção de apresentá-lo em futuros fóruns acadêmicos, onde poderia servir como um caso de estudo exemplar. A história de Javier perfilava-se para transcender sua experiência pessoal, tornando-se uma lição para a comunidade médica, eventualmente, para o público em geral. A própria Sofia, inspirada pela experiência, começou a compartilhar os detalhes com seus colegas de faculdade, enfatizando a importância de escutar o corpo e a complexidade das reações fisiológicas. O caso de Javier rapidamente se tornou um ponto de discussão em congressos de odontologia, apresentado como um exemplo extraordinário de rejeição tardia de material cirúrgico e as complicações insidiosas que podem advir de tratamentos dentários passados, mesmo aqueles realizados há muitos anos. A apresentação detalhou a lenta encapsulação do fio metálico pelo tecido gengival, um processo que o corpo tentará gerenciar de forma autônoma, mas que, finalmente, desembocara em uma infecção latente. Foram analisadas as possíveis razões pelas quais este pequeno fragmento de metal, provavelmente um remanescente de um procedimento de sutura ou de algum instrumento utilizado durante uma restauração antiga, permaneceu inerte sem causar problemas por tanto tempo, para depois desencadear sintomas tão claros. A comunidade científica ficou intrigada com a capacidade do corpo de isolar o material estranho dessa natureza por um período prolongado, e com a forma como, finalmente, essa barreira protetora cedeu, permitindo manifestação da infecção. Após a revelação, Javier submeteu-se a um procedimento cirúrgico, simples, porém crucial, para a remoção do fio metálico e o consequente tratamento da infecção. A cirurgia, embora de menor envergadura, foi fundamental para restaurar sua saúde bucal e eliminar a fonte de seu desconforto. Atualmente, Javier recupera-se satisfatoriamente. Sua vida retornou à normalidade, mas com uma perspectiva renovada e uma apreciação muito maior pelo cuidado de sua saúde bucal. A experiência o transformou em um defensor da atenção preventiva e um crente firme na importância de não ignorar os sinais que o corpo envia, por mais sutis se pareçam. Sua filha Sofia, por sua vez, continua a utilizar a história de seu pai como um poderoso exemplo em sua formação, lembrando a seus futuros colegas que a medicina, e em particular a odontologia, muitas vezes requer olhar além do óbvio, investigando as causas profundas de sintomas aparentemente menores.
O caso de Javier, embora peculiar, ressalta uma verdade universal. Nosso corpo é um ecossistema complexo, por vezes imprevisível. A presença de um corpo estranho, mesmo um tão pequeno quanto um fragmento de fio metálico, pode desencadear uma cascata de eventos fisiológicos que, se não abordados a tempo, podem ter consequências significativas. O caso sublinha a importância da vigilância médica contínua e a necessidade de que os profissionais de saúde mantenham uma mente aberta e uma capacidade de investigação profunda, especialmente quando confrontados com sintomas atípicos. O Dr. Mateo Vargas, ao destacar este caso, não apenas demonstrou sua perícia, mas também seu compromisso com o avanço do conhecimento médico. A comunidade odontológica, ao estudar este incidente, ganhou uma valiosa perspectiva sobre as complicações tardias de tratamento da incrível resiliência, mas também a vulnerabilidade do organismo humano. A saúde bucal, frequentemente subestimada, revela-se aqui como um componente integral do bem-estar geral, um espelho da saúde sistêmica do indivíduo. A lição que emana do caso de Javier é clara e ressonante. A saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico que requer atenção e cuidado constantes. Os sintomas que parecem insignificantes, como um sabor metálico persistente, podem ser a ponta do iceberg de problemas de saúde mais profundos. A história de Javier nos ensina a importância da comunicação aberta entre paciente e profissional, a necessidade de uma investigação exaustiva e a sabedoria de não descartar nenhuma possibilidade, por mais remota que pareça. A medicina, em sua essência, é uma busca contínua pela verdade, e casos como este nos lembram que, às vezes, a verdade se esconde nos lugares mais insuspeitados, esperando ser descoberta por uma mente curiosa e um ouvido atento. A reviravolta final, a aparição do fio metálico, transformou uma moléstia cotidiana em um fascinante mistério médico, demonstrando que as histórias mais impactantes frequentemente residem na intersecção do ordinário e do extraordinário. O impacto desta história transcende em muitos consultórios médicos. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria relação com o nosso corpo e os sinais que ele nos envia. O sabor metálico na boca, um sintoma que a maioria das pessoas descartaria como algo sem importância, tornou-se gatilho para uma revelação médica significativa. Este caso nos encoraja a sermos mais proativos no cuidado de nossa saúde, a não esperar que um desconforto se transforme em dor insuportável para buscar ajuda. A história de Javier é um chamado à ação, um lembrete de que a prevenção e a detecção precoce são as ferramentas mais poderosas que possuímos para manter nosso bem-estar. Ademais, destaca a importância da educação em saúde, empoderando as pessoas para reconhecerem os sinais de alerta e buscarem o conselho de profissionais qualificados. A saúde bucal, em particular, é uma área frequentemente negligenciada, mas, como este caso demonstra, pode ser uma janela crucial para a saúde geral. Em retrospecto, a jornada de Javier é uma metáfora para muitas lutas pessoais. Começa com um desconforto sutil, uma discordância que, se ignorada, pode crescer e se manifestar de maneiras inesperadas, por vezes alarmantes. A intervenção de Sofia, sua filha, age como um catalisador, impulsionando a ação e a busca por respostas. O Dr. Vargas, com sua perícia e curiosidade, desvenda o mistério, revelando a causa oculta. O resultado final é uma lição de vida, uma história de recuperação e um aviso para outros. A comunidade médica beneficia-se deste conhecimento, enriquecendo sua compreensão das patologias e dos mecanismos de defesa do corpo humano. A história de Javier, agora compartilhada em congressos, e através deste relato, com um público mais amplo, serve como um poderoso lembrete de que a saúde é um tesouro que deve ser guardado com atenção e diligência. A narrativa de Javier, desde o persistente sabor metálico até o surpreendente achado do fio encapsulado, exemplifica como o corpo humano pode reagir de maneiras complexas e frequentemente inesperadas à presença de elementos estranhos. Este caso, estudado em fóruns acadêmicos, não apenas ressalta a importância da atenção dental meticulosa e do acompanhamento de tratamentos a longo prazo, mas também sublinha a espantosa capacidade do organismo de isolar e reagir a invasores, mesmo anos após o evento inicial. A história, que começou como um simples incômodo, transformou-se em uma profunda lição sobre saúde, medicina e a resiliência do corpo humano. O fio metálico, um fragmento aparentemente insignificante, tornou-se o símbolo de uma batalha silenciosa travada no interior, uma batalha que,
Felizmente, teve um desfecho positivo graças à observação, à intervenção profissional e à perseverança. A intervenção do Dr. Mateo Vargas em Valência não foi apenas um ato clínico, mas uma descoberta que lançou luz sobre as complexidades da resposta imunológica e a possibilidade de complicações tardias em procedimentos dentários. O fio metálico, ao ser identificado e extraído, não apenas aliviou os sintomas de Javier, mas também proporcionou à comunidade médica um caso de estudo inestimável. Este tipo de achado é crucial para a educação continuada dos profissionais de saúde, lembrando-lhes que a anatomia e a fisiologia humanas podem apresentar cenários surpreendentes. A história de Javier, transmitida através da observação atenta de sua filha Sofia e da perícia do Dr. Vargas, torna-se assim uma narrativa de esperança e aprendizado, demonstrando que mesmo os mistérios mais desconcertantes podem ser desvendados, levando uma melhor compreensão e cuidado da saúde. A resolução do caso, embora inicialmente desconcertante, oferece uma conclusão gratificante e uma mensagem de alerta para a reflexão. Mais do que uma anedota médica, a história de Javier nos convida a refletir sobre a natureza da reparação no corpo humano e como, por vezes, as tentativas do organismo de se curar podem gerar complicações imprevistas. O tecido gengival, ao encapsular o fio metálico, não agiu com malícia, mas como um mecanismo de defesa, uma tentativa de isolar um elemento estranho para proteger o restante do organismo. Contudo, esse processo de encapsulamento, embora possa ser eficaz a curto prazo, cria um ambiente propício para a proliferação bacteriana e a inflamação crônica. Esse fenômeno, conhecido em termos médicos como granuloma de corpo estranho, ilustra uma dualidade fundamental. As defesas do corpo, projetadas para proteger, podem, em circunstâncias específicas, tornar-se a fonte de um problema prolongado. É uma lição sobre a complexidade da biologia, onde soluções a curto prazo podem ter repercussões a longo prazo. Aprofundando na reação tecidual, é fascinante observar como o corpo interpreta a presença do fio metálico. Ele não o reconhece como parte de si mesmo, por isso, inicia um processo de encapsulamento. Células imunes, como os macrófagos, circundam o objeto, tentando delimitá-lo e neutralizar qualquer ameaça potencial. No entanto, o material metálico, por ser inerte e não degradável, escapa à digestão celular completa. Essa incapacidade de eliminação total força o corpo a manter uma resposta inflamatória constante, um estado de alerta que, com o tempo, pode comprometer o tecido circundante e facilitar a invasão de micro-organismos oportunistas. Consequentemente, o que começou como uma simples presença de um corpo estranho transforma-se em um foco de infecção latente, um lembrete de que a homeostase do corpo é um equilíbrio delicado e suscetível a perturbações, mesmo de origem interna e inadvertida. Consideremos agora as implicações desta resposta biológica em outros contextos. Pensemos, por exemplo, na colocação de implantes dentários ou próteses. Embora os materiais modernos sejam altamente biocompatíveis, sempre existe um pequeno risco de reação tecidual adversa. O corpo, apesar de sua sofisticação, nem sempre distingue perfeitamente entre o que é intrinsecamente danoso e o que é simplesmente alheio. O caso de Javier, embora causado por um fragmento de fio, ressoa com a experiência daqueles que experimentaram complicações com materiais implantados. A diferença reside na natureza do material e na duração de sua permanência inadvertida. Enquanto um fio metálico de um procedimento antigo pode permanecer oculto por anos, um implante moderno é projetado para se integrar de forma mais harmoniosa, embora a vigilância pós-operatória continue sendo essencial. Ademais, este tipo de encapsulamento pode ser observado em outras áreas da medicina, como a colocação de marca-passos ou stents. O corpo tenta isolar esses dispositivos. Embora geralmente sejam bem tolerados, a possibilidade de uma reação inflamatória crônica ou uma migração do dispositivo não pode ser completamente descartada. A história de Javier, portanto, amplia nossa compreensão de como o organismo lida com a presença de materiais não biológicos. Não se trata apenas de aceitação ou rejeição imediata, mas de um processo dinâmico e evolutivo que pode se manifestar de diversas formas ao longo do tempo. O corpo não é um receptor passivo, é um participante ativo na gestão do que é introduzido em seu ambiente interno, um processo que pode ser tanto protetor quanto, paradoxalmente, prejudicial.
Em última análise, a narrativa de Javier serve como um poderoso lembrete da intrincada relação entre a intervenção médica e a resposta biológica. A intenção de um procedimento dentário é melhorar a saúde, mas a persistência inadvertida de um material residual pode desencadear uma cadeia de eventos que leve a complicações. A anatomia humana e seus mecanismos de defesa são extraordinariamente complexos, e o caso do fio metálico encapsulado é uma manifestação dessa complexidade. Ensina-nos que a saúde não é meramente a ausência de doença, mas um estado de equilíbrio dinâmico, onde cada elemento, mesmo menor e mais inadvertido, pode desempenhar um papel crucial na manutenção ou alteração desse equilíbrio. A lição é clara. A atenção aos detalhes, a minúcia nos procedimentos, uma vigilância contínua são pilares fundamentais na preservação da saúde. Ao contrário da resposta inflamatória aguda, que é uma resposta protetora e autolimitada, a inflamação crônica induzida por corpo estranho apresenta um perfil distinto. Em vez de uma resolução rápida, estabelece-se um ciclo de dano tecidual e reparo imperfeito. As citocinas pró-inflamatórias liberadas continuamente podem alterar a microarquitetura do tecido, comprometer a função celular e, em última instância, enfraquecer a resistência da área afetada. Este estado de inflamação subterrânea, embora não cause dor aguda, pode ser um precursor de patologias mais graves, como fibrose ou metaplasia, onde o tecido normal é substituído por um tecido alterado. O caso de Javier, portanto, ensina-nos que nem toda inflamação é igual. A duração e a origem da resposta inflamatória são determinantes-chave de seu impacto na saúde. No contexto da prática odontológica, este caso sublinha a necessidade de uma documentação exaustiva de cada procedimento. O registro detalhado dos materiais utilizados, incluindo o tipo de sutura, seu calibre e a técnica empregada, é inestimável. Caso surjam complicações anos depois, essa informação retrospectiva pode ser crucial para o diagnóstico e tratamento. A ausência de um registro preciso pode transformar um caso de resolução relativamente simples em um complexo quebra-cabeça médico, como sem dúvida foi para o Dr. Vargas e sua equipe. A rastreabilidade dos materiais e procedimentos ergue-se, portanto, como um pilar fundamental na segurança do paciente e na prática médica responsável. À medida que desvendamos as camadas desta narrativa, uma imagem mais ampla começa a emergir, uma que transcende o incidente isolado e adentra os princípios fundamentais da saúde e da resposta biológica. As diversas facetas da experiência explorada, desde a intrincada dança celular até as implicações sistêmicas da inflamação crônica, convergem agora para um ponto de convergência, um nexo onde as observações individuais se fundem em uma compreensão mais profunda. Não se trata de recapitular fatos, mas de perceber as correntes subterrâneas que conectam os fios aparentemente díspares, tecendo a tapeçaria que antecipa a reflexão final. É como observar como as gotas de chuva, cada uma com sua própria trajetória, se unem para formar um rio caudaloso, cujo destino final é o oceano. Refletindo sobre esta jornada até agora, é palpável como a sutileza dos inícios contrasta com a profundidade das implicações que se desdobram. O que começou como uma discordância sensorial quase imperceptível, um sussurro do corpo, revelou a complexidade dos mecanismos de defesa e as interconexões surpreendentes dentro de nosso próprio organismo. A maneira como o corpo lida com o alheio, suas estratégias de isolamento e as potenciais ramificações desses processos nos convidam a reconsiderar nossa percepção de saúde e doença. As lições extraídas não são meramente informativas, mas levantam questões fundamentais sobre a interação entre biologia, intervenção médica e a própria natureza da cura. Diante destas reflexões, o caminho para a conclusão se aclara, não como um resumo do exposto, mas como uma elevação para uma perspectiva mais abrangente. As diversas camadas da investigação, desde a reação tecidual até as implicações para a saúde geral, entrelaçam-se agora para formar um quadro conceitual que prepara o terreno para o desfecho. É um momento para assimilar a ressonância do discutido, permitindo que as ideias se fixem e preparem o terreno para a introspecção final. A convergência destes fios sugere uma verdade subjacente, um ensinamento que se perfila no horizonte, convidando uma apreciação mais holística dos processos vitais. Ao nos aproximarmos do encerramento desta crônica, a essência do que foi explorado se condensa, não em uma lista de achados, mas na percepção de um padrão recorrente que subjaz as complexidades da saúde humana. A intrincada relação entre materiais, corpo e tempo,
E como essa interação pode se manifestar de maneiras inesperadas, nos aproxima de uma compreensão mais matizada. As sutilezas da biologia e as consequências a longo prazo das intervenções, tanto intencionais quanto inadvertidas, unem-se para criar uma visão unificada que antecipa a reflexão final, um eco das lições aprendidas que ressoa em direção à conclusão. A história de Javier, desvendada em seus intrincados detalhes, revela-se não como um mero relato de um incidente médico singular, mas como uma profunda meditação sobre a intrínseca interconexão entre o visível e o oculto dentro de nosso próprio organismo. O fio metálico, esse intruso silencioso encapsulado pelo tecido gengival, emerge como uma metáfora para as verdades que frequentemente residem sob a superfície de nossa experiência cotidiana. Ele representa aqueles elementos, sejam físicos ou metafóricos, que coexistem conosco, influenciando nosso bem-estar de maneiras que só se manifestam quando o delicado equilíbrio é perturbado. A persistência do sabor metálico, a inflamação latente, finalmente, a intervenção que desvendou a causa, nos lembram que a saúde é um diálogo constante, uma troca sutil entre nosso corpo e tudo que nele habita, incluindo aquilo que inadvertidamente introduzimos em seu seio. Esta jornada através das complexidades da resposta biológica ensina-nos que a aparente solidez de nosso ser, na verdade, uma dança dinâmica de interações. As células imunes, os processos inflamatórios e a própria arquitetura tecidual respondem a estímulos de maneiras que frequentemente escapam à nossa percepção imediata. A história de Javier, com seu giro inesperado e sua resolução, sublinha a importância de não subestimar os sinais, por mais sutis que sejam. Cada desconforto, cada sabor anômalo, cada inflamação persistente pode ser uma peça de um quebra-cabeça maior, um convite para explorar as profundezas de nosso próprio organismo. A medicina, em sua forma mais elevada, não é apenas a erradicação da doença, mas a compreensão dos intrincados mecanismos que a originam e a busca por um equilíbrio restaurado. A lição fundamental que emana desta crônica é a da vigilância ativa e de uma profunda apreciação pela complexidade inerente à vida. Ela nos insta a cultivar uma relação mais consciente com nossos corpos, a escutar seus sussurros antes que se tornem gritos. A medicina moderna, com seus avanços tecnológicos e sua sofisticação diagnóstica, é uma ferramenta inestimável, mas sua eficácia potencializada quando complementada pela intuição do paciente e pela perseverança na busca pela verdade subjacente. A história de Javier, ao ser apresentada e analisada, não conclui no consultório do Dr. Vargas, mas se estende, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias experiências e a forma como abordamos nossa saúde. A verdadeira prática, a aplicação destas lições em nossa vida, começa agora. Ela implica não apenas em prestar atenção aos sintomas físicos, mas também em cultivar uma mentalidade de curiosidade e respeito pelos processos que nos mantêm vivos. A história do fio metálico encapsulado nos lembra que, mesmo no aparentemente insignificante, pode residir um potencial de grande impacto. Assim, com uma compreensão renovada da intrincada relação entre nosso corpo e o mundo que nos cerca, podemos empreender nosso próprio caminho em direção a um bem-estar mais profundo e a uma apreciação mais completa da maravilha que é a vida humana. A ressonância desta narrativa perdura, um eco da complexidade e da resiliência que definem nossa existência. A persistência do sabor metálico na boca de Javier, um sintoma aparentemente trivial, esconde uma complexa interação entre o sistema imunológico e a resposta do corpo a materiais estranhos, um fenômeno que se manifesta de maneiras surpreendentemente diversas. Longe de ser uma simples irritação, essa sensação pode sinalizar um processo inflamatório crônico em curso, onde as células de defesa do organismo tentam, de forma incessante, isolar ou neutralizar um agente invasor. No caso de Javier, esse agente era um fragmento de fio metálico, um resquício de um procedimento dental passado. A gengiva, em sua tentativa de proteção, formou um granuloma, uma massa de tecido inflamatório que encapsulou o corpo estranho. Este processo, embora destinado a conter o problema, acabou por criar um microambiente propício para o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas, que, por sua vez, liberam compostos voláteis contendo enxofre e outros elementos que conferem o característico gosto metálico. Portanto, o sabor na boca de Javier não era uma alucinação ou uma simples consequência de desidratação, mas sim um sinal químico direto da batalha travada em seu interior. Ademais, a natureza desse sabor metálico pode variar dependendo do tipo de metal presente e do grau de corrosão.
Metais como aço inoxidável, ligas de níquel ou até mesmo fragmentos de instrumentos cirúrgicos mais antigos podem liberar íons metálicos em solução salina, como a saliva. Esses íons, ao interagirem com as papilas gustativas e com os receptores olfativos, desencadeiam a percepção de um gosto metálico ou amargo. A intensidade desse sabor frequentemente se agrava com a mastigação, pois o movimento mecânico pode estimular a liberação de mais íons ou aumentar a área de contato do metal com os fluidos bucais. É fundamental compreender que essa percepção gustativa é, em si, um indicador da presença de uma anomalia, um alerta precoce para uma condição que, se não tratada, pode evoluir para problemas mais sérios, como infecções recorrentes ou até mesmo a migração do corpo estranho para tecidos adjacentes. Por conseguinte, a investigação diagnóstica para um sintoma como o de Javier exige mais do que uma simples inspeção visual. A utilização de exames de imagem, como radiografias periapicais ou panorâmicas, torna-se indispensável para identificar a presença de corpos estranhos ocultos no osso alveolar ou nos tecidos moles. A tomografia computadorizada de feixe cônico, CBCT, oferece uma resolução tridimensional ainda maior, permitindo a visualização precisa do tamanho, localização e relação do objeto estranho com estruturas anatômicas vitais, como nervos e vasos sanguíneos. Essa abordagem multimodal é crucial para um diagnóstico acurado, pois muitas vezes o corpo estranho está completamente embutido no tecido, tornando-o invisível a olho nu e até mesmo em radiografias convencionais. A habilidade do profissional em interpretar esses achados, correlacionando-os com os sintomas do paciente, é o que permite desvendar o mistério. Em contrapartida, a resposta do corpo não se limita apenas à formação de granulomas. Em alguns casos, a presença prolongada de um corpo estranho pode desencadear uma reação de corpo estranho mais exuberante, com a formação de tecido de cicatrização excessivo, conhecido como fibrose. Essa fibrose pode restringir a mobilidade da língua, interferir na deglutição ou até mesmo causar dor crônica. Além disso, a inflamação crônica associada a esses corpos estranhos pode alterar o microambiente bucal, predispondo o paciente a outras infecções, como a periodontite ou a candidíase oral. Assim, o sintoma inicial, por mais sutil que seja, pode ser apenas a ponta do iceberg de uma cascata de eventos fisiopatológicos que afetam a saúde bucal de forma abrangente. O caso de Javier, portanto, serve como um lembrete pungente de que a saúde bucal está intrinsecamente ligada à saúde geral do indivíduo. O impacto de um corpo estranho no organismo transcende a simples inflamação localizada, estendendo-se para a esfera da biointeração a longo prazo. A presença contínua de um material inerte, como o fio metálico no caso de Javier, pode induzir alterações na matriz extracelular circundante. Fibras de colágeno e outras proteínas estruturais, essenciais para a integridade e função dos tecidos, podem ser reorganizadas ou degradadas em resposta à presença persistente do objeto. Essa remodelação tecidual, embora seja uma tentativa do corpo de confinar o agressor, pode comprometer a elasticidade e a resistência do tecido gengival, tornando-o mais suscetível a traumas futuros ou à progressão de doenças periodontais. A comunicação intercelular, mediada por citocinas e fatores de crescimento, é alterada, sinalizando um estado de alerta constante que consome recursos energéticos, se compromete a homeostase local. Ademais, a biofilme bacteriana, que se forma prontamente em superfície de materiais estranhos, representa um desafio adicional. As bactérias, protegidas dentro de uma matriz polimérica, tornam-se altamente resistentes a antibióticos e às defesas imunes do hospedeiro. Essa colônia microbiana age como um reservatório de patógenos, capaz de liberar toxinas e enzimas que perpetuam a inflamação e o dano tecidual. No caso de Javier, a biofilme sobre o fio metálico corroído provavelmente contribuiu significativamente para a persistência do sabor metálico e para a inflamação crônica, criando um ciclo vicioso de infecção e resposta tecidual. A remoção do fio, portanto, não é apenas a extração de um objeto, mas a eliminação do substrato sobre o qual essa colônia microbiana se estabeleceu e prosperou. É crucial considerar, também, as implicações psicológicas e sociais de uma condição como essa. A persistência de um sintoma inexplicável, como o sabor metálico, pode gerar ansiedade, frustração e isolamento social. Javier, ao evitar certos alimentos e sentir-se desconfortável em situações sociais que envolvem a alimentação, provavelmente experimentou uma redução em sua qualidade de vida.
A incerteza diagnóstica, a busca infrutífera por respostas, a sensação de que algo está errado em seu próprio corpo podem levar a um estresse considerável. A eventual descoberta da causa, embora aliviante, pode deixar cicatrizes emocionais, reforçando a importância de uma abordagem empática e investigativa por parte dos profissionais de saúde, que devem validar as preocupações do paciente e conduzir uma investigação minuciosa. Outra camada de complexidade reside na possibilidade de reações alérgicas ou de hipersensibilidade aos íons metálicos liberados. Embora menos comum em ligas de alta qualidade usadas em procedimentos dentários modernos, materiais mais antigos ou de origem desconhecida podem conter elementos que desencadeiam respostas imunes específicas em indivíduos suscetíveis. Uma reação alérgica a um corpo estranho pode manifestar-se não apenas com inflamação local, mas também com sintomas sistêmicos, como erupções cutâneas, urticária ou até mesmo reações anafiláticas em casos extremos. A diferenciação entre uma resposta inflamatória crônica comum e uma reação alérgica específica é um desafio diagnóstico que requer testes cutâneos ou in vitro e uma cuidadosa anamnese sobre o histórico de alergias. Por conseguinte, a história de Javier não é apenas um relato de um achado incomum, mas um estudo de caso que ilustra a intrincada rede de interações entre materiais exógenos, o sistema imunológico e os mecanismos de reparo tecidual. Ela nos força a reconhecer que o corpo humano é um sistema dinâmico, onde a presença de qualquer elemento estranho, por menor que seja, pode desencadear uma série de eventos com consequências de longo alcance. A atenção aos detalhes, a persistência na investigação diagnóstica e uma abordagem holística que considere tanto os aspectos físicos quanto os psicológicos da saúde são, portanto, essenciais para o manejo eficaz de condições tão singulares. A medicina, em sua essência, é a arte de desvendar mistérios, e cada caso como o de Javier contribui para o vasto acervo de conhecimento que nos permite tratar e curar melhor. A integração de materiais estranhos no corpo humano, mesmo quando realizada com as melhores intenções terapêuticas, abre um capítulo fascinante sobre a complexa relação entre a biologia e a tecnologia. Para além da resposta inflamatória inicial, a durabilidade e a bioestabilidade do material em questão tornam-se fatores determinantes na evolução a longo prazo. No caso do fio metálico de Javier, sua natureza inerte, presumivelmente de uma liga metálica antiga, contribuiu para sua persistência no tecido sem uma degradação rápida. Contudo, essa mesma inércia, paradoxalmente, pode estimular uma resposta tecidual de encapsulamento crônico, um esforço contínuo do corpo para isolar o que não reconhece como próprio. Imagine uma pequena rocha introduzida em um jardim. As plantas tentarão crescer em volta dela, adaptando-se à sua presença, mas a rocha em si permanece inalterada, um ponto de fricção constante no ecossistema. Avançando um passo além, é crucial considerar a influência da estrutura superficial do material. Materiais com superfícies lisas tendem a induzir uma resposta inflamatória menos intensa do que aqueles com superfícies rugosas ou irregulares. No caso de Javier, a corrosão ou a própria textura do fio metálico antigo podem ter criado sítios de adesão preferenciais para bactérias e células inflamatórias. Essa rugosidade microscópica, quase imperceptível ao olho humano, torna-se um campo de batalha microscópico, um convite para a formação de biofilmes e a subsequente liberação de mediadores inflamatórios. É como a diferença entre um vidro polido e uma pedra bruta. A pedra oferece mais pontos de ancoragem para a vida microscópica. Adicionalmente, a localização anatômica desempenha um papel significativo na forma como o corpo reage. A cavidade oral, por exemplo, é um ambiente dinâmico, sujeito a variações de pH, temperatura e fluxo salivar, além de estar constantemente exposta a micro-organismos. Em contraste, um corpo estranho em um tecido mais estéril e com menor fluxo sanguíneo, como o interior de um osso, pode ter uma evolução diferente. A vascularização do tecido gengival em torno do fio metálico de Javier, embora não excessiva, era suficiente para sustentar uma resposta inflamatória crônica e permitir o suprimento de nutrientes para as bactérias em biofilme. Essa vascularização, que em circunstâncias normais seria benéfica para a cicatrização, aqui se torna um facilitador para a persistência da patologia. Outro ponto de reflexão é o conceito de tolerância versus hostilidade tecidual. Em alguns casos, o corpo pode desenvolver uma forma de tolerância a um corpo estranho, limitando a resposta inflamatória a um nível que não cause sintomas significativos.
Isso é frequentemente observado com implantes modernos projetados para serem biocompatíveis. No entanto, no caso de Javier, a natureza do material e o tempo decorrido parecem ter levado uma resposta de hostilidade contínua, onde o corpo nunca conseguiu alcançar um estado de equilíbrio, resultando na inflamação crônica e na eventual manifestação sintomática. Pense nisso como a diferença entre um convidado que se comporta bem e um intruso que se recusa a sair, provocando constante alarme. Por fim, a análise retrospectiva do procedimento original, que levou à permanência do fio metálico, é esclarecedora. A precisão e a atenção aos detalhes durante intervenções cirúrgicas são primordiais. A falha em remover completamente todos os fragmentos de sutura ou instrumentos pode ter consequências latentes, que se manifestam anos depois. Este caso nos convida a ponderar sobre a diligência necessária na prática médica, onde cada passo, por menor que seja, deve ser executado com a máxima atenção, pois um pequeno descuido pode se transformar em um complexo desafio de saúde no futuro. A história de Javier, portanto, é um chamado à reflexão sobre a importância da memória institucional e do rigor técnico na arte da cura. A persistência de um corpo estranho no ambiente bucal, como o fio metálico que afligiu Javier, exige uma compreensão aprofundada dos mecanismos de defesa tecidual, que vão além da simples inflamação. O organismo, ao tentar gerenciar essa invasão, desencadeia uma complexa cascata de eventos celulares e moleculares. Uma das respostas mais notáveis é a formação de um granuloma de corpo estranho. Esta estrutura não é meramente uma coleção de células inflamatórias, mas um arranjo organizado onde macrófagos, células-tronco e fibroblastos colaboram para isolar o material agressor. Em um nível microscópico, macrófagos se fundem para formar células gigantes multinucleadas que tentam fagocitar ou, pelo menos, circundar o objeto estranho. No entanto, quando o corpo estranho é inerte de tamanho considerável, como um fragmento metálico, essa fagocitose torna-se ineficaz. O resultado é a persistência de um estado inflamatório crônico, onde essas células gigantes e fibroblastos formam uma cápsula fibrosa ao redor do fio, efetivamente selando do restante do tecido. Porém, essa encapsulação, embora seja uma estratégia de contenção, não é uma solução definitiva. A cápsula fibrosa, embora robusta, não é impenetrável. Micro-organismos, como as bactérias anaeróbicas que prosperam em ambientes de baixo oxigênio, podem encontrar nichos dentro ou nas proximidades dessa cápsula. A presença dessas bactérias, aliada à liberação contínua de mediadores inflamatórios pelas células do granuloma, pode levar a um estado de infecção latente. É como se o corpo criasse uma fortaleza para proteger-se, mas essa fortaleza, com o tempo, se tornasse um refúgio para inimigos menores e mais insidiosos. A inflamação crônica associada a esse processo pode, eventualmente, levar à reabsorção óssea local ou à formação de fístulas, que são canais que buscam uma saída para o exterior, manifestando-se como drenagem purulenta. Além disso, a natureza do material metálico em si desempenha um papel crucial na longevidade da resposta tecidual. Ligas metálicas antigas, como as que possivelmente compunham o fio de Javier, podem conter elementos que se corroem lentamente na presença de fluidos orais. Essa corrosão libera íons metálicos que podem, por si só, induzir uma resposta inflamatória ou até mesmo reações de hipersensibilidade em indivíduos predispostos. A biofilme bacteriana, que se forma em qualquer superfície artificial, acelera esse processo de corrosão e cria um ambiente ainda mais hostil. A interação entre a biofilme, os íons metálicos liberados e a resposta tecidual do hospedeiro formam um ciclo complexo que sustenta a patologia a longo prazo, tornando a remoção completa do corpo estranho essencial para a resolução do quadro. A experiência de Javier também ilumina a importância da história clínica detalhada e da investigação retrospectiva. Muitas vezes, procedimentos dentários realizados há décadas podem ser esquecidos pelos pacientes ou, em alguns casos, a documentação original pode ter se perdido. A capacidade do dentista de conectar um sintoma atual, como o sabor metálico, a um evento passado, mesmo que remoto, é um testemunho da arte diagnóstica. A suspeita clínica, aliada a exames de imagem precisos, permite desvendar esses enigmas. Agora, considere como essa abordagem investigativa se aplica quando você se depara com sintomas persistentes. A persistência em buscar respostas, mesmo diante de explicações aparentemente simples, é a chave para desvendar mistérios de saúde.
A história de Javier nos ensina que o passado, por mais esquecido que esteja, pode ter um impacto profundo no presente de nossa saúde. A persistência de um corpo estranho no organismo, particularmente em ambientes complexos como a cavidade oral, pode desencadear uma série de reações teciduais que vão muito além de uma simples inflamação localizada. A interação entre o material alheio e as células do hospedeiro é dinâmica e multifacetada, envolvendo mecanismos de sinalização molecular que modulam a resposta imune e os processos de reparo. No caso do fio metálico de Javier, a resposta tecidual não se limitou a um encapsulamento passivo. É plausível que tenha havido uma ativação crônica de vias de sinalização inflamatória, como a do NFB, que, por sua vez, estimula a produção de citocinas pró-inflamatórias como TNF e L6. Essas citocinas, em excesso de forma contínua, podem promover a angiogênese anormal, a formação de novos vasos sanguíneos, mas de forma desorganizada e permeável, contribuindo para a liberação de mais mediadores inflamatórios e para o edema localizado. Ademais, a presença do fio metálico poderia ter induzido uma resposta de estresse oxidativo nas células circundantes. Íons metálicos liberados pela corrosão podem gerar espécies reativas de oxigênio, EROS, que danificam componentes celulares como DNA, proteínas e lipídios. As células, em resposta a esse estresse, ativam mecanismos de defesa, mas uma exposição crônica pode levar à exaustão dessas defesas e à perpetuação do dano celular. Essa cascata de reações oxidativas contribui para a inflamação crônica e pode, em longo prazo, comprometer a viabilidade e a função dos tecidos adjacentes, como os ligamentos periodontais e o osso alveolar, aumentando a suscetibilidade à reabsorção óssea. Consideremos, também, a influência da microbiota oral nesse cenário. A biofilme que se forma sob o fio metálico não é um agregado estático de bactérias, mas uma comunidade dinâmica que se comunica e interage. Certas espécies bacterianas, conhecidas por sua capacidade de aderir a superfícies inertes e de resistir às defesas do hospedeiro, podem desempenhar um papel central na perpetuação da inflamação. A liberação de enzimas bacterianas, como proteases e colagenases, pode contribuir para a degradação da matriz extracelular e para a invasão de tecidos mais profundos. Essa interação complexa entre biofilme, resposta tecidual e potencial liberação de íons metálicos cria um ciclo patológico que, sem intervenção, tende a se agravar. Outro aspecto relevante é a possível modulação da resposta imune adaptativa. A exposição crônica a antígenos bacterianos e a íons metálicos pode levar ao desenvolvimento de uma resposta imune específica, possivelmente envolvendo a ativação de linfócitos T e a produção de anticorpos. Embora o caso de Javier não tenha apresentado sinais claros de uma resposta alérgica severa, a possibilidade de uma sensibilização imunológica crônica a componentes do fio ou das bactérias da biofilme não pode ser descartada. Essa resposta adaptativa pode, em alguns casos, exacerbar a inflamação e o dano tecidual, tornando a resolução do quadro mais desafiadora. A intervenção cirúrgica, nesse contexto, não é apenas a remoção de um corpo estranho, mas a interrupção de um complexo ecossistema inflamatório. À medida que desvendamos as camadas desta narrativa, uma imagem mais ampla começa a emergir, uma que transcende o incidente isolado e se adentra nos princípios fundamentais da saúde e da resposta biológica. As diversas facetas da experiência explorada, desde a intrincada dança celular até as implicações sistêmicas da inflamação crônica, convergem agora para um ponto de convergência, um nexo onde as observações individuais se fundem em uma compreensão mais profunda. Não se trata de recapitular fatos, mas de perceber as correntes subterrâneas se conectam os fios aparentemente díspares, tecendo um tapiz que antecipa a reflexão final. É como observar como as gotas de chuva, cada uma com sua trajetória singular, se unem para formar um rio caudaloso, cujo destino final é o vasto oceano. Refletindo sobre essa jornada até agora, é palpável como a sutileza dos inícios contrasta com a profundidade das implicações que se desdobram. O que começou como uma discordância sensorial quase imperceptível, um murmúrio do corpo, revelou a complexidade dos mecanismos de defesa e as interconexões surpreendentes dentro de nosso próprio organismo. A maneira como o corpo lida com o alheio, suas estratégias de isolamento e as potenciais ramificações desses processos nos convidam a reconsiderar nossa percepção de saúde e doença.
As lições extraídas não são meramente informativas, mas levantam questões fundamentais sobre a interação entre a biologia, a intervenção médica e a própria natureza da cura. Diante destas reflexões, o caminho para a conclusão se aclara, não como um resumo do exposto, mas como uma elevação para uma perspectiva mais abrangente. As diversas camadas da investigação, desde a reação tecidual até as implicações para a saúde geral, entrelaçam-se agora para formar um quadro conceitual que prepara o terreno para o desfecho. É um momento para assimilar a ressonância do discutido, permitindo que as ideias se fixem e preparem o terreno para a introspecção final. A convergência destes fios sugere uma verdade subjacente, um ensinamento que se perfila no horizonte, convidando uma apreciação mais holística dos processos vitais. Ao nos aproximarmos do encerramento desta crônica, a essência do que foi explorado se condensa, não em uma lista de achados, mas na percepção de um padrão recorrente que subjaz as complexidades da saúde humana. A intrincada relação entre materiais, corpo e tempo, e como essa interação pode se manifestar de maneiras inesperadas, nos aproxima de uma compreensão mais matizada. As sutilezas da biologia e as consequências a longo prazo das intervenções, tanto intencionais quanto inadvertidas, unem-se para criar uma visão unificada que antecipa a reflexão final, um eco das lições aprendidas que ressoa em direção à conclusão. A história de Javier, desdobrada desde o sutil sabor metálico até a surpreendente descoberta do fio encapsulado, revela-se não como um mero relato de um incidente médico singular, mas como uma profunda meditação sobre a intrínseca interconexão entre o visível e o oculto dentro de nosso próprio organismo. O fio metálico, esse intruso silencioso aprisionado pelo tecido gengival, emerge como uma metáfora poderosa para verdades que frequentemente residem sob a superfície de nossa experiência cotidiana. Ele representa aqueles elementos, sejam eles físicos ou metafóricos, que coexistem conosco, influenciando nosso bem-estar de maneiras que só se manifestam quando o delicado equilíbrio é perturbado. A persistência do gosto anômalo, a inflamação latente, finalmente, a intervenção que desvendou a causa, nos lembram que a saúde é um diálogo constante, um intercâmbio sutil entre nosso corpo e tudo o que nele habita, incluindo aquilo que inadvertidamente introduzimos em seu seio. Este mergulho nas complexidades da resposta biológica ensina-nos que a aparente solidez de nosso ser, na verdade, uma dança dinâmica de interações. As células imunes, os processos inflamatórios e a própria arquitetura tecidual respondem a estímulos de formas que frequentemente escapam à nossa percepção imediata. A jornada de Javier, com seu giro inesperado e sua resolução, sublinha a importância de não subestimar os sinais, por mais sutis que pareçam. Cada desconforto, cada sabor anômalo, cada inflamação persistente pode ser uma peça de um quebra-cabeça maior, um convite para explorar as profundezas de nosso próprio organismo. A medicina, em sua forma mais elevada, não é apenas a erradicação da doença, mas a compreensão dos intrincados mecanismos que a originam e a busca por um equilíbrio restaurado, uma harmonia que, por vezes, requer a coragem de desenterrar o passado para curar o presente. A lição fundamental que emana desta crônica é a da vigilância ativa e de uma profunda apreciação pela complexidade inerente à vida. Ela nos insta a cultivar uma relação mais consciente com nossos corpos, a escutar seus sussurros antes que se tornem gritos. A medicina moderna, com seus avanços tecnológicos e sua sofisticação diagnóstica, é uma ferramenta inestimável, mas sua eficácia se potencializa quando complementada pela intuição do paciente e pela perseverança na busca pela verdade subjacente. A história de Javier, ao ser apresentada e analisada, não conclui no consultório do Dr. Vargas, mas se estende, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias experiências e a forma como abordamos nossa saúde. A verdadeira prática, a aplicação destas lições em nossa vida, começa agora. Ela implica não apenas em prestar atenção aos sintomas físicos, mas também em cultivar uma mentalidade de curiosidade e respeito pelos processos que nos mantêm vivos. A história do fio metálico encapsulado nos lembra que, mesmo no aparentemente insignificante, pode residir um potencial de grande impacto. Assim, com uma compreensão renovada da intrincada relação entre nosso corpo e o mundo que nos cerca, podemos empreender nosso próprio caminho em direção a um bem-estar mais profundo e a uma apreciação mais completa da maravilha que é a vida humana. A ressonância desta narrativa perdura, um eco da complexidade e da resiliência que definem nossa existência.